Voltamos a apresentar Conexão Metropolitana. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Conexão Metropolitana e hoje estamos recebendo aqui na nossa sala de bate-papo o ex-prefeito do município de Guarujá, Valdir Tamburuz. Valdir, eu deixei aí uma pergunta no ar antes do intervalo comercial. Eu queria que você fizesse uma análise desta vinda do vice-presidente da República no município de Guarujá, na segunda-feira passada, Michel Temer, e foi anunciado aí investimento na faixa de mais de 100 e poucos milhões, não sei quantas casas. Esse anúncio, na realidade, não tem nada de concreto, né? Esse anúncio é um pedido que a nossa prefeitura fez. Muito bem. Ele deverá ser atendido dentro das possibilidades do governo federal e tudo bem. Eu acho que tentaram fazer uma forma política de se prevalecer. Mas esse encontro, ele pelo menos, com a vinda do nosso vice-presidente ao Guarujá, pelo menos me mostrou duas coisas importantes. A primeira é que o nosso habitante da ilha entenda a importância do nosso município no cenário internacional. E nós recebemos, então, o vice-presidente da República. Não é qualquer cidade que recebe o vice-presidente. Em segundo lugar, isso trouxe um valor muito importante, porque quando Michel Temer esteve, há muitos anos atrás, comigo no Guarujá, ele viu um Guarujá digno. E hoje ele vê um Guarujá acabado. Quem sabe esse parâmetro pode servir de base para que ele até dobre o que ele precisa dar para a nossa cidade, para pelo menos ela se recuperar em parte. Agora, Valdir, caso das tarifas de ônibus, mais um escândalo. E o que eu fico impressionado também, como mais uma vez eu vou dizer, eu tenho muito, mas muito respeito por qualquer prefeito ou prefeita. Mas as coisas têm que ser muito francas, claras e objetivas e transparentes, principalmente para os munícipes de qualquer cidade da nossa região metropolitana da Baixada Santista. Porque a questão de um mês atrás, várias faixas pelas ruas de Guarujá, minhas contas foram aprovadas, tudo era festa, assessores tirando sarro em redes sociais e por aí vai. Agora, por que não levam a público ou então a sessão da Câmara, a audiência pública, mostrem lá as planilhas de custo, a transparência do que é a realidade com relação à tarifa de ônibus? Por que não fazem isso? Ô Milton, olha, eu acho que aqui a gente, em primeiro lugar, tem que elogiar o Ministério Público, que de forma competente assumiu um ônus terrível, tá? Em defesa da comunidade. E a gente tem tido muita alegria, pelo menos eu posso dizer, sem medo de errar, que o Ministério Público no Guarujá tem sido atuante, tem sido competente e que não tem medo de ninguém. Porque você entrar numa parada como essa é muito difícil. E eu entendo, na minha forma de pensar, que o único que não é culpado em toda a história é a empresa que presta o serviço. A empresa, ela faz o exercimento da sua atividade com os valores que o Conselho Tarifário do município faz. Então vamos deixar bem claro, esta briga toda que aconteceu, parece que foi porque a prefeita, numa época, quando era oposição, não estava no poder, pensava sempre em bater num preço mais baixo e que depois acabou exercendo um preço mais alto. O empresário, eu fico bastante preocupado, porque o empresário tem um investimento dele. Nós vamos ter que continuar tendo a qualidade. Caso venha se abaixar 50 centavos por passagem fornecida, imagina que devemos ter aí 35, 40 milhões de passagem ano. Se abaixarmos para 2,10, quem vai ressarcir o povo de toda a passagem que pagou? Com a resposta, o governo atual. Segundo lugar, se nós mantivermos o preço atual que o próprio Conselho Tarifário defende, vamos entender que ela estará indo contra os interesses da nossa comunidade, porque ela vai de frente contra o Ministério Público e nós estaremos sendo cobrados em 50 centavos a mais por passagem exercida. Então, essa tarifa vem de mais de ano, imagina aonde nós vamos parar. E se ela prevalecer por mais esse período em que ela tem como mandante, como prefeita da cidade, quanto mais será dilapidado o patrimônio da nossa comunidade. E eu lembro perfeitamente, como se fosse agora, nesse exato momento,
que na campanha eleitoral de 2008, uma das bandeiras, ou se não a maior bandeira da atual administração, era a redução da tarifa de ônibus. Uma tarifa digna para a sociedade guarujaense. Este era o discurso. E que na época, se as pessoas não lembram, era 1,70. Depois houve um primeiro aumento, onde se o Conselho Tarifário foi buscar, é pena que a nossa comunidade, ela participa pouco dessas coisas, né? A ela só compete pagar e pagar e pagar. E o nosso povo é cordato, paga, porque tem que andar, tem que trabalhar, tem que sustentar a família. Então veja o que acontece. Quando foi o primeiro aumento, o Conselho Tarifário indicou 2,05. E o próprio Conselho Tarifário disse, olha, não devemos mexer, vamos deixar em 2,10. Tá? E depois vem esse aumento de mais 50 centavos para 2,60. E todo mundo sabe que na época da campanha se batia muito em cima dos valores da concessionária. Né? Então isso tudo vem mostrar o estado de coisas que o nosso município está encarando. Em 2008 eu vivenciei muito a campanha de Guarujá, porque eu trabalhava com uma determinada pessoa e a campanha daqui, mas nós íamos para lá também fazer campanha. Então eu conheço alguns detalhes, claro que não vem ao caso aqui esclarecer todos, né? Mas desse detalhe eu lembro perfeitamente. Ninguém me contou, ninguém me disse, eu visualizei, eu ouvi, então eu posso aqui dividir com os meus telespectadores. E digo mais, uma vez, Valdir, um convidado, também não vou aqui citar o nome dele, veio aqui ao programa, né? E eu sempre gosto de voltar no tempo, em tudo. Não que eu seja saudosista demais, mas de voltar no tempo das ações que são prometidas, das ações que foram feitas, nas ações que deram resultado, e por que não fazer de novo? Eu penso muito nisso. E a população ela é esquecida, a população ela acaba esquecendo do que aconteceu. Se a gente fizer um rápido balanço aqui, uma rápida pesquisa e perguntarmos para os nossos telespectadores, para os munícipes, em quem ele votou nas eleições de 2008, 2010, que foi agora, ele não lembra. Então temos que sim. Agora, aqui as pessoas vêm, e o Valdir sabe muito bem disso, um dos motivos por ele estar sempre aqui, as pessoas vêm aqui para ouvir o que o telespectador gostaria de perguntar, o que o Milton gosta de falar, não ouvir o que ele quer falar, ou melhor, ouvir e responder. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, eu volto já já. Sintramar. Fundado em 27 de julho de 1919, o Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias e Arrumadores de Santos e região. O Sintramar atende aos seus trabalhadores na área portuária, capacitando e aperfeiçoando os trabalhadores portuários. Sintramar. Avenida Conselheiro Nébias, número 257. Telefone 3234 4817. Sintramar.